Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Já estão prontos aí para mais um encontro? Hoje, quarta-feira, temos História e Geografia. E nesse primeiro momento, vamos começar com Geografia. Mas antes, né, minha gente? Aquelas 3 dicas aí, super, mega, hiper, que a gente não pode esquecer. Eu acho que até se a gente voltar presencial, vamos continuar com essas dicas. Será, minha gente? Então, bora-se embora! Estão no cantinho da leitura de vocês, cantinho de estudo. Já vestiram aqui, ó, a farda. São todos lindos e maravilhosos. Almoçaram, tomaram banho, ajustaram os cabelos, material de apoio. O livro de História e Geografia, que é um só, né? Então, vamos começar aí com Geografia. E vamos começar com assunto novo. Assim, assunto novo dentro do que a gente estava estudando, que é o trânsito, né? Mas agora vamos para os meios de transporte. Vimos aí a questão de faixa de pedestre, a sinalização, os sinais, o que é correto, o que podemos fazer para evitar acidentes. E agora vamos trabalhar os meios de transporte que tem tudo a ver com o trânsito, pois eles que fazem parte do nosso dia a dia aí para nos deslocar de um lugar para o outro. E aqui vamos também observar que alguns meios de transportes, em algumas regiões, são mais frequentes do que outras. Por exemplo, vamos aqui ver os meios de transporte público. Aí vamos ali ver a questão dos transportes aquáticos. Já sabemos que é barco, navio, balsa, né, lancha. Mas lá no norte é mais comum esse meio de transporte, que são os barcos, né, que levam e trazem pessoas aí daqueles lugares mais distantes, daqueles povoados ali, mais isolados na Amazônia, né? Então, lá é mais intenso do que aqui. Lá é o dia a dia deles, né? Aqui já é o ônibus, é o trem. Agora, o Uber, né? Que também entra aí também no meio de transporte. Então, vamos iniciar nossa leitura, né? Pra gente ir relembrando algumas coisas, que é muito intenso. É muito amplo esse trabalho aí do trânsito, esse assunto de trânsito, né? Então, vamos aí. Eu faço uma leitura daqui e vocês acompanham daí. Então, vamos lá. Meios de transporte. Os meios de transporte são muito importantes para levar as pessoas e as mercadorias de um lugar para o outro. Carro, ônibus, trem, metrô, caminhão, bicicleta, carroça, barco, balsa, canoa, motocicleta, helicóptero, avião e alguns animais são meios de transporte. Olha como eu falei que é amplo. Viram aí quanto meio de transporte só nesse quadradinho aí azul? Imagina, ainda tem muito mais que a gente não tem nem acesso, né, aqui. O metrô é o meio de transporte rápido e moderno, que ajuda no deslocamento de milhares de pessoas por dia. Então, tem aí, nessa primeira ilustração, aí, nessa primeira imagem, o desembarque de passageiros em uma estação de metrô, Rio de Janeiro, em 2014. Além de ser uma alternativa rápida e segura para transportar pessoas, o metrô diminui o congestionamento de veículos nas ruas e avenidas. Pena que não temos esse meio de transporte aqui, né? Temos o trem. O ônibus também contribui para diminuir o congestionamento nos municípios. E, em alguns casos, há corredores exclusivos para ônibus. Onde podemos ver esse corredor exclusivo aqui em Natal é na Avenida Bernardo Vieira. Vocês podem perceber que lá tem um corredor só para ônibus, tá bom? O que torna a viagem ainda mais rápida. Há ainda alguns estados e municípios do país a disponibilidade de mototáxi. Exatamente. Eu falei aqui do Uber, né? Que é uma opção a mais de meio de transporte, mas tem os mototáxis, que inclusive atua muito aí nos interiores e nas cidades vizinhas, que já não tem meio de transporte assim com tanta frequência para alguns bairros. Então, existem os mototáxis também. Esse meio de transporte possibilita as pessoas chegar mais rápido ao seu destino. Então, vocês vão ver aí, na segunda imagem,
o ônibus trafegando em uma via exclusiva em São Paulo. Já falei que aqui na Avenida Bernardo Vieira também tem essa faixa de ônibus. E aí, na terceira imagem, vocês podem ver aí vários motoqueiros juntos aí, né? Os mototáxis em Belém, São Francisco. Aqui tem muito ali em Parnamirim, pontos de mototáxi. Ceará Mirim, não sei se na Zona Norte tem algum ponto de mototáxi, mas nesses conjuntos mais novos, existe sim muito ponto desse aí de mototáxi, tá bom? Então, vamos para a página 173. Continuar aí o assunto. Hoje vai ser bem leve, leitura sobre meios de transportes, iniciando aí, né? E ao mesmo tempo continuando aí o assunto de trânsito. Transportes individuais e coletivos. Os meios de transporte podem ser de uso coletivo ou individual. As pessoas que usam os meios de transporte coletivos não são as proprietárias, mas assim como todo cidadão, contribui para a manutenção e o funcionamento desses veículos, pagando a passagem e os impostos específicos. Então, gente, se você anda de trem, você tem que pagar passagem. Se você anda de ônibus também, de táxi, de mototáxi, de Uber, todos esses transportes vão cobrar aí uma taxa de manutenção de transporte também, fora os impostos que são embutidos aí nas contas que a gente paga, né? Nos meios de transporte individuais, as pessoas são as proprietárias do veículo. Isso quer dizer o quê? Que elas são as donas do próprio veículo, como carro, motocicleta, bicicleta, porque lá em São Paulo também e no Rio vocês podem pegar bicicleta num ponto, paga e devolve no ponto que você vai chegar, né, ao destino. Aí lá você coloca a bicicleta no lugar novamente. Então tem esse transporte aí, tem o patinete também. Aqui não temos, mas São Paulo e Rio já tem esse meio de transporte que pode se deslocar com bicicletas e aqueles patinetes. Pois pagaram por ele numa loja especializada, ou quando usado, compraram de outro proprietário. São exemplos de transporte coletivo: ônibus, trem, metrô e balsa. Se bem administrados pelo poder público e preservados pela população, os meios de transporte públicos e coletivos podem oferecer vantagens em relação aos transportes privados, com menos emissão de gases poluentes e menos automóveis nas ruas, pois transportam um número maior de passageiros, o que resulta na melhoria do trânsito nos municípios. Claro, né, que se o transporte público funcionasse como deveria, todo mundo sentado, passando de hora em hora, né, não se atrasasse, seria uma ótima, porque ia diminuir o fluxo de carros nas avenidas, também ia diminuir os poluentes, mas infelizmente não temos esse transporte dos sonhos como aqui no livro cita, né? Tem um monte de coisas erradas, os transportes tudo sucateado. Acho que vocês já viram aí, né? Lotados, atrasa. Então, às vezes nem funciona tanto, mas seria uma boa. Então, veja aí, ó. 2 ônibus equivalem aí a 127 carros. Porque 2 ônibus levam aí 190 passageiros. Então, vamos ler aqui, ó. Primeiro, vamos entender a ilustração. 2 ônibus levam aí 190 pessoas. Então, seria menos carros, seria menos poluição. Quando faz o comparativo, 190 pessoas estariam utilizando aí 127 carros. Então, maior número de gases poluentes aí no ar. Perceberam? Então, vamos ler aqui embaixo as comparações. Comparação do transporte de 190 passageiros feito por transporte coletivo, ônibus, e por transportes individuais com carros. Então, gente, hoje vimos aqui os meios de transporte, mas na aula passada vimos aí trânsito, os meios de visualizações como placa, sinais, faixa de pedestre, quando a gente deve realmente passar na faixa. Vimos também os cuidados que devemos ter com o trânsito, porque trânsito é vivência. Trânsito é o nosso dia a dia, seja a gente andando na calçada, seja a gente pegando um ônibus,
seja a gente parado lá no sinal esperando a nossa vez. Então, tudo isso aí é trânsito. Então, ela é vivência, é no nosso dia a dia. E agora partimos para ver em específico os meios de transporte, seja eles coletivos, seja eles individuais. E na próxima aula vamos continuar sim com o mesmo assunto. Vamos dar continuidade falando aí dos carros e a poluição. O que podemos fazer para prevenir, para melhorar, tá bom? Então fica aqui a aula de geografia. A leitura de classe, a gente já fez aqui, explicou, mas que vocês possam fazer uma segunda leitura aí do conteúdo para fixar mais ainda e até refletir sobre os meios de transporte, rever aí, fazer uma revisão para quando for na próxima aula a gente poder avançar mais um pouco, tá bom, gente? Então, chamo já vocês aí na aula de História.